Bom dia, pessoal! Estamos começando hoje um novo quadro aqui no YouTube da companhia que se chama Bate-Papo com Café. Nossas primeiras convidadas são Ana Flávia Mendes, palmas, e Luísa Monteiro. Bom, eu queria propor uma dinâmica para vocês. Eu queria que a Flávia apresentasse a Luísa e a Luísa apresentasse a Flávia. Difícil, né? Quem começa? Tu começa. A Luísa é uma artista, professora e pesquisadora e mãe. Importante. Atuante nessa cidade. É uma pessoa extremamente afetuosa, extremamente doce e que coloca sempre o amor na frente de tudo que ela faz. Foi a primeira pessoa com quem eu encontrei quando eu comecei a dar aulas no Colégio Moderno. Em 1997. Esses detalhes. Eu adoro esses detalhes. 1997. Então, eu já era professora de dança em outro lugar, mas aí quando comecei a dar aula no Moderno, cheguei lá, a Luísa já era aluna. Enfim, estamos juntas desde então, né? 1996. Na arte, na vida cotidiana e as coisas super misturadas, a gente já quase não consegue definir onde começa uma, onde termina a outra, enfim. A Flávia, ela é uma artista, mãe, pesquisadora, professora, que eu conheci em 1997 no Colégio Moderno, mas ela é uma artista da dança que tem inúmeras habilidades, inúmeras formações. Ela sabe muito de muita coisa. Ela é graduada em Educação Física pela UEPA, né, Flávia? Se eu não me engano. Eu esqueci de contar essa parte. Ela é mestra e doutora pela Universidade Federal da Bahia. É a mãe, a matriarca, a criadora da Companhia Moderna de Dança. Ensina e já formou e vem formando muitos artistas aqui na cidade de Belém. É professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA, se eu não me engano, desde 2006, 2008, isso. Principalmente do curso técnico, já atua na licenciatura em teatro, no curso técnico em ator também. Foi coordenadora do nosso programa de pós-graduação em artes. Então, assim, é uma mulher múltipla. Atua em diferentes frentes, na pesquisa, na academia, fora dela, né? Uma artista, assim, sem igual. É a criadora da teoria da dança imanente, que também vem sendo uma referência aí dentro e fora da academia, não só em Belém, como em outros municípios. E é isso, está lançando um novo trabalho agora, que em breve vai ser lançado no nosso canal e outras redes sociais. E é isso, e agora vai ser aniversariado dia 3 de setembro. Na verdade, eu acho que quando esse vídeo lançar já vai ter passado, mas a gente já pode dar parabéns pra ela. Parabéns antecipado. E é isso, gente. Bom, tá tudo em família aqui, né? Vocês já entenderam. E o tema de hoje é a nova coleção de livros da Companhia Moderna de Dança. Por isso que eu convidei essas duas autoras, que tem 2 livros aqui nessa nova coleção, pra falar um pouquinho sobre eles. Bom, Luísa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como tu abordas a questão da técnica nesse novo livro que a companhia está lançando e essa busca da sua técnica pessoal nos experimentos que aconteceram assim com o grupo. Certo. Então, o livro, ele se chama Experimentações em Dança Imanente. Ele veio o resultado da minha dissertação de mestrado. Um dos pontos tocados dentro da obra é essa questão da técnica. Como ele está acoplado à teoria da dança imanente, que é uma dança que evoca um fazer a partir do corpo. Então eu trouxe essa noção de técnica, que é uma noção que é bem mencionada, que é bastante tocada no mundo da dança, para tentar ampliar um pouco mais a compreensão do que se quer dizer quando se fala em técnica em dança. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que nunca tenha sido falado. Pelo contrário, existem vários autores que tocam nesse aspecto, mas eu optei por trazer também para dentro da minha dissertação, por achar que era bem-vindo para falar de técnica em relação à dança imanente. Então, basicamente, a técnica que é colocada
do livro, ela trabalha com a técnica nesse sentido mais amplo, né? Uma técnica que não vem de fora. O corpo como produtor dos seus procedimentos técnicos. Os procedimentos técnicos suficientes para dar conta, para dar vida à criação do movimento. Então, se eu crio um movimento que não segue padrões já instaurados, como padrões, gestos reconhecidos pela cultura como dança, né? Então, automaticamente eu preciso dar conta de engendrar procedimentos técnicos nesses movimentos para fazer com que eles também se sustentem. O aprimoramento, digamos assim, o amadurecimento dessa movimentação, dessa técnica, ela se dá no próprio fazer, que pode ser a partir de repetições, que pode ser a partir de repetições que sigam literalmente aquilo que já foi criado, mas pode ser a partir do próprio ato de dançar, de experimentar, de estar em cena, de estar com o outro, de ensaiar, né? Não existe um modelo fora onde eu preciso seguir. A técnica aqui na obra, ela não é vista como um fim, ela é vista como um meio. Então a técnica, ela está sendo descoberta no processo. Ela não se sabe a priori, ela se sabe quando se cria o movimento, quando se cria a dança. Junto da dança vem acoplado uma forma de fazer, que é pessoal a cada corpo que cria. Aí, se você ensina para o outro, né, se existe a transmissão, né, o compartilhamento disso, automaticamente você compartilha uma forma de fazer. O outro, né, que é muito característico do nosso trabalho, quando o outro aprende, ele também aprende uma forma de fazer. Mas existe um processo de adaptação, né, que ele também vai criar a sua forma de fazer, o seu próprio caminho, a sua própria técnica, né? Técnica como um meio e não como um fim. Então, basicamente, é isso. E aí a Flávia, no livro dela, fala num capítulo a experiência dela na disciplina Fundamentos e Métodos da Dança, aplicando também a teoria da dança imanente. Como foi essa experiência? Essa disciplina, ela faz parte do quadro de disciplinas, né, do curso de licenciatura em dança da UFPA. E eu já ministrei essa disciplina várias vezes. E quando eu ministrei, na verdade, é Fundamentos e Métodos da Dança 2, né? Existe a 1 e a 2. E na versão 2, existe uma ênfase para a técnica. E aí, partindo dessa perspectiva da técnica como construção, que eu acho que é disso que a Luísa fala na pesquisa dela, né, trazer a noção de técnica como construção, como algo a ser desenvolvido e como algo que está ligado ao próprio corpo e não externo ao corpo. Partindo daí, eu tentei aplicar o pensamento da dança imanente, dialogando com outros autores, né, na disciplina, tanto a nível teórico quanto a nível prático, né, porque as duas coisas não estão desvinculadas. E para isso, trazendo as experiências desses alunos. Então, as experiências deles em outras disciplinas ou fora da universidade, nas suas vidas como artistas ou como professores já. E foi muito interessante, porque foram vários anos ministrando a disciplina e a cada experiência algo se revelava. Então, por isso que nesse livro, ele não trata somente disso, ele fala da dança imanente nos diferentes contextos em que eu atuo, e um dos contextos que eu quis trazer foi esse contexto da formação do professor de dança, justamente para enfatizar a importância que existe em ver a técnica como construção, mesmo que eu esteja lidando com um gênero de dança que tem o seu vocabulário pré-estabelecido. E aí isso foi muito legal, porque os alunos começaram a apontar, inclusive no texto eu destaco isso, a participação deles, né, se autoavaliando. Eles começaram a apontar que começavam a ver o processo de ensino e aprendizagem dessas danças que já tem um vocabulário pré-determinado, que tem, né, por exemplo, o balé clássico, alguns próprios subgêneros lá da dança de salão, enfim, que eles começavam a perceber que esse pensamento, ele alterava o modus operandi deles enquanto
propositores, né? Enquanto, enfim, mediadores de um processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Enfim, acho que essa é a pegada do texto, né? Tentar trazer para o ensino-aprendizagem em dança esse olhar da técnica como construção. O que é muito interessante é que a dança imanente, ela não tá só presente na dança contemporânea, mas em sim em diversas áreas, né? E aí no teu livro também tu fala sobre o bailado do mestre-sala e da porta-bandeira, juntamente com esse pensamento da dança imanente. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência que é fora do núcleo da Companhia Moderna de Dança e também fora da dança contemporânea. Uhum. Pois é também uma outra reflexão que vem dessas vivências extra-Companhia Moderna de Dança. Quando eu comecei a ter contato com a dança do mestre-sala da porta-bandeira, me despertou a questão de, nesta dança, tem um pouco a ver com isso que a gente estava discutindo sobre o artigo lá da disciplina Fundamentos e Métodos da Dança 2. Nessa dança do mestre-sala da porta-bandeira existem alguns movimentos referenciais. Então, existe o riscado do mestre-sala, existe o giro da porta-bandeira, existe o cortejo. Então, são movimentos, vamos dizer assim, obrigatórios, que precisam estar contidos naquela dança, porque é isso que é avaliado quando o casal passa na avenida. Mas eu acho que essa dança traz pra gente uma grande lição, que a pessoa que dança não perde a sua identidade, a sua assinatura pessoal, né? Como a Ariane, que é uma pesquisadora dessa área do carnaval, a Ariane que já foi bailarina da companhia, Ariane Pimentel, ela chama de dança autoral. E pensar que esta dança, embora exista um vocabulário pré-determinado, existe também a necessidade de enfatizar a pessoalidade, a subjetividade de quem dança. Não que isso não esteja em todas as danças, porque se a gente for refletir, para fazer uma reflexão mais aprofundada, tá tudo como descolar a pessoa da dança, né? Mas às vezes a gente tem uma exigência tão grande no ensino de um determinado gênero de dança que a gente esquece que existe uma pessoa ali. Então acho que a dança do mestre-sala porta-bandeira traz muito forte isso, né? Não esquecer que existe uma pessoa dançando ali. Eu queria também mostrar a primeira coleção de livros que a companhia lançou e falar que desde desse primeiro lançamento já surgiu uma ideia que foi escrever um terceiro livro em que todos os bailarinos tivessem a oportunidade de estar presentes como autores também. E aí eu queria que a Luísa falasse pra mim como surgiu essa ideia dos bailarinos também escreverem e compor essa obra. E, assim, qual a importância disso para vocês enquanto bailarinos? Então, essa primeira leva, os primeiros volumes, o lançamento foi em 2010. Então, desde 2009, essa ideia veio da Flávia, a gente começou a ser estimulado, motivado a pensar isso. Eu acho que a ideia, não a ideia do livro, mas a permissão, a possibilidade de fazer isso, de materializar isso em forma de texto, ele nasce junto com a companhia. Porque é como a gente sempre fala, a companhia, ela nasce também dentro do contexto acadêmico. Porque quando nós fomos fundados, a Flávia estava no mestrado. E o nosso primeiro espetáculo, que é o espetáculo Metrópole, ele é o resultado do mestrado dela dentro da UFBA, da Federal da Bahia. Então, as relações entre academia e Companhia Moderna de Dança, elas são desde a criação, desde a fundação da companhia. Então, já se produzia textos acadêmicos desde aquela época, relativos ao Metrópole,
e relativos a outras coisas que a Flávia estava estudando no mestrado. Então, a gente observando aquilo e sendo estimulado também a pensar isso, nós sempre pensamos a nossa formação no ensino superior e nas pós, articulados à nossa dança. Então, nós só não tínhamos como materializar ainda, mas sempre nas nossas releases, para onde a gente ia, a gente dizia que, mesmo sendo egressos de cursos de educação física, de filosofia, hoje tem o Robson, de psicologia, de direito, mesmo assim, não sendo egressos de cursos superiores da área das artes especificamente, mas que a gente conseguia articular essas áreas, é o que a gente estava fazendo dentro da companhia. E aí, em 2009, mais ou menos, a gente teve essa oportunidade de começar a produzir os textos. Eu lembro que a gente um revisava o do outro, a gente fazia grupos, e foi aberto o espaço para quem quisesse. Não só falar de dança na companhia, mas falar de dança articulada a outras coisas, articuladas ao direito, articuladas à educação física, articuladas ao esporte, enfim. Então saíram várias coisas, né? E assim, falando como oportunidade, eu acho que é única, porque se tem uma coisa que a companhia sempre leva junto consigo, é essa questão de dar a oportunidade, né? Pra mim, foi o meu primeiro lugar onde eu publiquei, assim, eu acho que eu tinha publicado em outro lugar, assim, uma revista, mas eu nunca tinha publicado em um livro, então foi, assim, de uma imensidão gigantesca, assim como eu acho que pros meus irmãos que publicaram nessa época, alguns não estão mais, mas reconhecem também a importância disso, né, desse momento. Então foi muito bacana pra gente. E hoje tu tens um livro teu. E hoje eu tenho um livro, graças à companhia também, graças a esse espaço, e é também tão importante quanto. E nessa nova coleção temos novos bailarinos, né? Presentes que escreveram também Convidados nesse também, pessoas que estão atreladas ao trabalho da companhia. Quase finalizando a nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta assim mais pessoal de vocês, propondo também uma brincadeirinha. A pergunta é: qual foi a importância desse livro na vida de vocês e qual foi o processo de escrevê-lo? Assim, academicamente a gente já deu pra ter uma ideia, né? Mas foi estressante, foi difícil, vocês choraram, vocês quiseram se descabelar, arrancar os cabelos, enfim, se mudar, esquecer tudo. E aí eu queria que vocês respondessem. A Luísa vai responder sobre ela, mas imitando a Flávia, falando. E a Flávia vai falar imitando a Luísa. Vamos tentar. O processo de escrita, ela primeiro, né? Porque ela é atriz. Ela sabe fazer melhor do que... Gente, eu não sei, peraí. Bom, esse livro é resultado da minha pesquisa de mestrado em artes, que eu desenvolvi no PPG Artes. Foi um processo... Foi um processo bastante significativo para mim, para a companhia, enquanto coletivo, né? Porque a gente sempre procura fazer as coisas pelo coletivo. Então, no meu mestrado eu fui orientada pelo professor Cesário, que é uma pessoa fantástica, mas tem uma peculiaridade, porque é um sonhador, ele é extremamente eloquente. Então acho que esse foi um dos aspectos de negociação, assim, do meu processo enquanto mestranda, porque eu muito pé no chão, eu muito terra, e o professor Cesário muito ar. Mas a gente se completava, né? E nesse processo, então, eu pude trazer à tona essas experiências que foram vivenciadas na companhia. Eu não quis realmente falar sobre um processo de criação específico de nenhum espetáculo, mas apliquei na prática do dia a dia do grupo algumas atividades, alguns exercícios, e desses exercícios retirei observações. Não creio que tenha sido um processo muito sofrido, muito doloroso, não. Porque foi vivido com muita paixão,
como tudo que eu faço. Foi vivido com muita paixão e muito inserido no cotidiano. Então, foi uma escrita gostosa de se fazer, foi uma escrita muito prazerosa, na medida em que era algo que fazia parte, né, do meu dia a dia. E fico muito feliz e grata, né, por poder compartilhar isso, essas experiências, e realmente ter um livro publicado é algo que eu não posso nem mensurar, assim, a emoção, porque é uma possibilidade também de me fazer ser vista por um outro ângulo, né, de uma outra forma. Então, acho que através também dessa escritura, a Luísa pode ser revelada, né? Eu, Luísa, posso ser revelada de alguma forma para quem lê. E aí, eu falando como eu mesma, tem uma coisa do livro da Luísa que eu quero destacar, que é essa coisa da professora, né, que vem muito forte no livro dela, mas não é aquela coisa totalmente apegada ao pedagogês, sabe? É um livro que tem toda uma preocupação num processo de ensino e aprendizagem em dança, mas totalmente por um viés artístico. Muito mais do que pelo viés pedagógico. Vem a questão da educação, mas ela está ali, né, nas entrelinhas da arte, né? Então é muito bacana, eu queria destacar esse ponto aí. Olha, eu gostei muito dessa performance. Até o pessoal da produção aqui dando umas risadas, eu achei que foi bem parecido. Foi tá? fraco. Agora, Luísa. Só a Flávia agora. Difícil. Então, esse livro aqui, ele é o resultado do meu pós-doc, que eu fiz de março de 2013 a março de 2014. Mas, como tudo na minha vida, muito intenso, foi um período muito intenso na minha vida, porque eu fui pro Rio de Janeiro, pra Unirio, né, morar sozinha. Foi muito sofrido, gente, foi muito sofrido. Então, foi super qualidade de vida. Eu tive que me desapegar de muitas coisas. Foi um processo, assim, sofrido no sentido de que eu tive que me desapegar de muitos costumes, da companhia, né, das relações afetivas que eu tinha aqui em Belém. Desapegar não de jogá-las, né, de mandá-las embora, mas desse afastamento, né, que é necessário, é muito bom, né, muito, muito bom. Então, eu não era mãe ainda, então eu morei com uma das fundadoras da companhia, que foi a Nelly Brito, que foi uma das pessoas que me acolheu na sua residência. E aí, então, essa questão desse livro ela passou por esse processo, sabe, de uma escuta interior, né, do meu eu, de quem eu sou, do que eu posso fazer, de onde essa dança imanente ela pode chegar, né, que ela não é só de um fazer incubado uma certa companhia de dança, né. Ela foi muito além daquilo que eu já imaginava que ela poderia ir, né? Ela foi em outros contextos, e isso pra mim foi uma realização incrível. Então foi um dos melhores momentos da minha vida, sofrido porque tiveram essas questões particulares, e curiosamente não, né? Um dado que é preciso ser acrescentado é que em 2013 eu descobri que eu estava grávida. Então, lá por outubro, novembro de 2013 eu descobri que eu estava grávida. Então, a produção desse livro, dessa escrita, que é o resultado do meu pós-doc lá no Rio de Janeiro, ele também vem entremeado nessas questões, né, da maternidade, né? Tá tudo aqui, assim, esse início da maternidade. A gente pode
Tava tudo junto, né? Porque não tem como descolar, tá tudo junto aqui, né? Então foi um período de muitas descobertas, né? Desse ser mãe, que eu já queria muito ser mãe, e eu consegui, isso foi conseguir construir junto desse pós-doutorado. Então é um livro que foi concebido em meio a todas essas mudanças, né? Uma mudança de lugar, há uma mudança de contexto conceitual, uma mudança pessoal, né? Dessa coisa do feminino, da mãe, né? Que a gente vai aprimorando, vai amadurecendo ao longo da nossa vida. Então, eu peguei ele aqui para mostrar para vocês, né? Para falar dessa data, porque, ó, vejam só, agora, né? 2019, que ele foi lançado, mas ele conta, né? Ele revela histórias de um passado aí de que já vai fazer 6 anos praticamente. Né? Então, um pouco isso. Foi esse contexto da criação desse livro. Queria dizer pra você. Olha, achei bom, hein? Teve risadas da produção também. Então, Bom, tentei dar o meu melhor. agora pra gente finalizar, eu gostaria que vocês duas Só memorando. mandassem uma mensagem pra todos os alunos que já passaram assim na carreira de vocês, dos babies até os atuais. O que vocês diriam pra ele hoje, assim, depois de todas essas experiências na docência? A minha mensagem é de agradecimento. Logo que eu concluí o mestrado, aí alguns meses depois, quando eu fui entregar, eu demorei para entregar a versão impressa final para o meu programa de pós-graduação. Doutorado? Do mestrado, a minha dissertação. Aí eu fiquei com algumas versões comigo. E foi perto do aniversário do Feliciano. Aí o Feliciano fez aniversário e eu não tinha presente para dar pro Feliciano. Aí eu peguei uma cópia da minha dissertação, escrevi lá uma dedicatória falando para ele. Na verdade, eu escrevi para ele, mas eu sentia aquilo em relação a todos, né? Falando de como eles me ensinaram coisas, assim, através daquela experiência e que eu só era eu por causa deles, né? Então, acho que um professor é isso. O professor, ele se faz professor por causa dos alunos. Então, sem os alunos, não existe o professor. Então, eu quero agradecer. Eu geralmente costumo dizer que o meu foco de atuação é a linha de pesquisa de poética, de produção, de processo de criação, que eu não quero falar de educação, que eu não sou nada de pedagogia, de nada, sempre negando isso. Mas claro que é tudo uma cena, né? Porque eu sei que o meu fazer artístico, ele tem um caráter pedagógico. E que isso toca as pessoas de alguma forma, tanto que a gente percebe as escolhas que as pessoas fazem, a gente se vê em algumas escolhas dessas pessoas, né? Hoje, por exemplo, está acontecendo um concurso para professor da substituto da UFPA, por sinal da vaga que é da Luísa, que ela está de licença no doutorado. E aí esse concurso tem 3 pessoas que passaram pela companhia, né? E mais do que umas 2 que foram minhas alunas no mestrado. Então, é muito importante, assim, quando eu vejo, eu digo, poxa, então quer dizer que eu fiz algumas coisas legais. eu não fui tão esculhambada assim. Então, é muita gratidão. É uma mensagem de gratidão, dizer que isso tudo aqui existe, esses livros, não as comidas. Esses livros aí são todos reflexo desses encontros, né? Então, também quero agradecer a todos os meus alunos, desde as minhas crianças, que já são adultos, alguns já são adolescentes, que eu encontro na rua, lá do Moderno, que foi um dos primeiros lugares que eu ministrei aula, as minhas crianças da Balari também, que eu já ministrei aula, e aos meus adultos também da ETEDUFPA. São as 3 casas que já me receberam para dar aula assim, na questão formal da coisa, né? Dentro
dentro de um sistema assim de formalidade, né, acadêmico, na universidade e fora também. Mas assim, também os demais, né, dos grupos que eu já dei aula, Moderna Cena, a companhia. Então agradecer, e além de agradecer a todos por todas essas questões que a Flávia falou, né, que a gente se forma junto, né, o aluno se forma junto do professor. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo também para os meus alunos, que eles possam também, tudo aquilo que eles porventura tenham aprendido, né, tenham compartilhado comigo, que eles não deixem parar neles, que eles possam compartilhar com outras pessoas, que eles possam deixar isso correr, né, porque a Flávia enfatizou, quando ela me imitou, ela enfatizou muita coisa do coletivo. Eu falo muito disso, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar só. Então eu acho que isso reflete para tudo. Então eu tenho certeza que ninguém vive sozinho, e na medida em que ninguém vive sozinho, a gente sempre tem que fazer coisas pelo outro. Então eu acho que o professor é alguém, por excelência, faz coisas pelo outro, sem esperar muita coisa em troca. Então, eu gostaria de agradecer por terem me compartilhado e trocado muita coisa comigo, os meus alunos, e que eles também cada vez mais amadureçam esse senso de professor, de fazer pelos outros, né? Porque isso inexplicavelmente, ou não era essa palavra, mas isso volta, né? Na verdade, não é fazer esperando que volte, mas isso de alguma forma volta pra gente, porque quando a gente faz pelo outro, o outro também tá fazendo por nós, em alguma medida. Então, é isso. E uma mensagem agora para os futuros alunos, ou então para as pessoas que ainda não dançam assim. O que vocês diriam em 7 palavras assim? Nossa, 7 palavras. 7 palavras agora. Que precisão, tenho que montar. 7 palavras pra quem não dança. 7 palavras assim, pra quem não dança. O que vocês diziam? O que vocês diriam pra alguém que não dança assim? Mas tem 7 aqui, 7? Não, 7 pra cada? 7 pra cada. Mas não exatamente 7, né? O 7 é um modo de dizer. Isso é uma 7. expressão? Não, é porque vai ser rápido, é pra ser rápido, né? 7. Uma mensagem breve assim. E pode escolher a do outro coleguinha também, né? Eu acho assim. Eu não vou conseguir falar 7 palavras. Mas eu só quero dizer uma coisa. Pode falar, então. A pessoa que não dança, ela precisa saber, acreditar e valorizar o que é a dança. E entender que a dança é uma possibilidade de cura, de abertura de portas para a vida, né? Então, além de ser uma defensora da dança como área de conhecimento, eu sou também uma defensora da dança como vida, como forma de vida. E é isso, eu quero que as pessoas que não dançam saibam disso e que elas entendam também que elas podem dançar se elas quiserem. Quando elas quiserem, porque a dança está em todo mundo é bailarino, né? Em potência. E pode vir a se tornar de fato uma pessoa de dança, se quiser, se assim desejar. E aí é isso, acho que é isso. Adorei. Não foram 7, Vou tentar as 7, só por causa do desafio, porque é o número da sorte. Bora ver. Então tá. Escolher, né? Trabalhar, amar, acabei fazendo verbos, né? Dedicar-se, superar, avião passando, gente, olha que luxo. Superar, experimentar, dançar. Pronto, depois eu assisto para copiar o que eu falei, que eu já esqueci tudo. Bom, então estamos terminando o nosso bate-papo de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas para inaugurar essa fase que a gente está trazendo para o YouTube.
da companhia e dizer que eu admiro muito vocês enquanto mulher, enquanto bailarina, enquanto professoras. Eu sou cria delas, então eu tô assim muito, muito feliz de poder receber vocês aqui. E dizer para os nossos queridos internautas, comprem os nossos livros. Quem quiser comprar, entre em contato com a gente. Pode acompanhar pelas redes sociais também, o Instagram, @CiaModernoDeDanca, e no Facebook também. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã e esperem para os nossos próximos vídeos. Até o próximo bate-papo com café. Beijos! Beijo! Tchau. Tchau.